Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, sugiro que você se inscreva, porque eu sempre estou postando aqui ótimas análises mostrando quais são os movimentos mais prováveis e os patamares de preços mais relevantes para você tomar as suas decisões, bem como eu estou deixando aqui ótimas oportunidades de trade que você pode se beneficiar com isso. Hoje vamos ter duas oportunidades de trade e uma oportunidade de long, caso o Bitcoin continue retraindo ou caso o Bitcoin rompa esse padrão de consolidação. Então vamos começar a nossa análise. Iniciando aqui pelo Bitcoin, então, o que a gente percebe no macro? No macro, o que está acontecendo a dois? Então, olha só, aqui, se nós olharmos para trás, o que nós tivemos aqui, né? Aqui nós tivemos uma grande região de consolidação, deixa eu tirar aqui essas duas médias semanais, deixar só do diário. Beleza, então nós tivemos uma grande região de consolidação abaixo de uma retração de 0,382 de Fibo, né? Eu já expliquei para vocês várias vezes. Quando você tem uma retração abaixo de 0,382, você aumenta o selling pressure, que é a pressão de venda. Então, quando você não consegue romper esses níveis de 0,382, a força vendedora ainda está no comando. Se você se mantém abaixo das médias de 12 e 26 períodos, aí aumenta mais ainda a probabilidade de que isso seja um padrão de consolidação para você ter um próximo movimento bearish, um próximo movimento vendedor, beleza? Então esse é o primeiro insight que a gente tem daqui. Então nós tivemos essa primeira onda de impulso, consolidação abaixo das remas 12,26, abaixo de uma região de 0,382 e depois uma próxima onda de impulso, tá? O que nós estamos vendo agora é algo muito semelhante. E por que é tão semelhante assim? Olha só. Aqui nós fizemos um determinado topo e aqui nós tentamos romper esse topo anterior, só que nós falhamos ao romper esse topo, né? Nós formamos aqui uma linha de tendência de baixa, rompemos essa linha de tendência de baixa e aí tentamos formar um fundo ascendente aqui para ter continuidade de alta. Só que como a força vendedora estava no comando, a força vendedora foi capaz de fazer, de mostrar a sua força e fazer esse movimento continuar a sua tendência de baixa. Então, olha só os insights muito importantes. Primeiro, nós estamos numa região de 0,382, nós estamos abaixo das médias de 12 e 26, tivemos uma primeira reação compradora tentando romper o topo anterior sem continuidade de alta. Depois nós tivemos um topo descendente com distribuição, né, que se chama quando você tem esses topos descendentes para depois você ter a continuidade de baixa propriamente dita. Então, se nós formos analisar o que está acontecendo agora, é exatamente a mesma coisa. Olha só, nós fizemos um fundo descendente, depois nós formamos um topo, né, semelhante a esse aqui, formamos aqui um determinado fundo com uma reação compradora, e aqui nós tentamos romper o topo anterior, como foi lá no início, né? Sem uma devida resposta. Agora, como nós estamos muito distantes aqui da base, a maior probabilidade é nós formarmos um fundo ascendente para depois, se for ter continuidade baixa, nós formarmos esse topo descendente, o que seria exatamente semelhante a esse caso aqui, né? Que nós formamos esse topo tentando romper o topo anterior, formamos um fundo ascendente porque era a maior probabilidade devido à distância entre o topo e fundo, depois formamos um topo descendente porque estávamos em região de distribuição para ter uma continuidade de baixa. Então, o que eu vejo aqui agora é exatamente a repetição do que aconteceu antes. Nós abrimos muita distância do topo e fundo, esse topo está muito distante desse fundo, de forma que vai gerar uma pressão de compra para formar esse fundo ascendente,
Porém, como a estrutura como um todo é bearish, é vendedora, nós ainda temos o selling pressure, a gente ainda tem a pressão de venda. Se nós olharmos a posição aqui das médias de 12 e 26, nós fomos recusados exatamente nas médias de 26 períodos, tá? Então, isso fortalece a tese de que nós podemos estar criando uma região de consolidação para termos mais um movimento de baixa. E aí, o que eu espero agora de movimento relevante é a formação de um fundo ascendente para formar esse topo descendente e aí sim a gente ter a próxima onda de baixa, tá? Então, no momento, esse é o cenário de maior probabilidade. Se nós conseguirmos romper esse topo anterior aqui, se nós conseguirmos formar este fundo ascendente e romper esse topo anterior, que eu acredito que não é a maior probabilidade, dado já o nível de retração. Olha só, a gente já está em 0,618 de FIBO. Então, a gente já retraiu muito desse movimento, a gente ainda está abaixo das médias de 12 e 26 do tempo gráfico diário. Isso aumenta a probabilidade de que nós formemos esse fundo ascendente, depois um topo descendente e tenhamos continuidade de baixa, beleza? Então, onde que seria a projeção desse movimento? Para onde que eu estou olhando, né? Para onde que eu estou? O que eu posso esperar agora deste movimento? Para nós sabermos qual a projeção desse movimento, nós temos que fazer uma análise de algumas figuras gráficas que podem estar aparecendo aqui, né? Então, a primeira figura gráfica que nós podemos estar desenvolvendo aqui seria alguma espécie de cunha, né? Então, respeitado aqui esse fundo, nós poderíamos estar criando aqui uma determinada cunha, né? Uma cunha, e essa cunha seria uma cunha megafone, né? Ou um canal de baixa. Então, se nós rompermos aqui, se nós rompermos esse fundo, nós podemos buscar aqui uma região de 14, 13 mil dólares, tá? Essa região é exatamente a projeção do pivô de baixa no tempo gráfico mensal. Se você não viu meus vídeos anteriores, veja meus vídeos anteriores onde eu faço a análise macro ali e mostro qual é a projeção do pivô de baixa do tempo gráfico mensal. Essa projeção do pivô de baixa do tempo gráfico mensal é o nível mais relevante que a gente tem para esperar uma projeção deste movimento, tá? Então, 14, 13 mil seria razoável dentro dessa movimentação de preço. Uma outra ideia que nós podemos ter é a projeção desse movimento, dado que isso aqui fica parecido com uma bandeira de baixa, né? Onde a gente tem a primeira onda de impulso, depois a gente tem uma consolidação abaixo de 0,382 e depois uma próxima onda de impulso. Então, isso aqui nada mais seria do que a projeção do movimento, que daria aqui em torno de 7, 8 mil dólares. Acredito que vai chegar lá? Não. Acredito que 13, 14 mil dólares já seja um bom target, aí, um bom alvo, dado essa projeção do pivô de baixo no tempo gráfico mensal. Já mostrei a análise aí para vocês. Beleza? Então, é isso que eu estou esperando agora para o Bitcoin. Eu estou esperando, dentro da movimentação de preço aqui do 1 hora, nós já formamos uma característica, né, bem parecida com a formação de um fundo no tempo gráfico diário, né, que é caracterizado aqui por uma figura de inversão de tendência. A gente está desenvolvendo aqui uma tentativa de ombro, cabeça-ombro. A gente vê aqui os candles prioritariamente de rejeição da força compradora, né? A força compradora está agindo aqui nesse nível de preço. Então, nós podemos esperar aqui... aqui a gente perdeu esse fundo sem continuidade baixa, porque aqui a gente já estava gerando uma divergência altista. Então, como nós estamos desenvolvendo um padrão de inversão de tendência no tempo gráfico de 1 hora, já estamos dentro de uma região de demanda e desenvolvendo a divergência altista, eu acredito que aqui a gente possa formar um fundo local no tempo gráfico diário, o que seria congruente com a nossa análise macro, né, comparativa daquele outro movimento, em que nós tivemos aqui uma primeira onda de impulso, uma retração, formação de um topo descendente para depois perder o fundo anterior e ter continuidade de baixa. E se nós formarmos esse topo descendente aqui, vai ser
a oportunidade de exit de alguns players, tá? Então, se nós formarmos esse topo descendente, espere uma grande movimentação de baixa após a formação desse topo descendente e perdendo esse fundo aqui, tá? Então, aqui provavelmente a gente não teria reação no fundo anterior, aqui já seria um major movement, né? Um movimento mais acentuado, um movimento principal, tá? Então é isso que eu estou de olho para o Bitcoin, e dentro dessa perspectiva, o que eu estou observando para oportunidades de trade? Primeiro passar aqui a análise de Nasdaq, né? A Nasdaq formou um padrão muito interessante aqui de inversão de tendência, né? E aí nós fomos recusados aqui exatamente, né? Fomos recusados aqui exatamente na nossa região de resistência. Lá no grupo dos bruxos eu havia comentado ontem sobre essa possibilidade aqui de um ombro, cabeça-ombro aqui no tempo gráfico de 4 horas. Com a caracterização desse ombro, cabeça-ombro no tempo gráfico de 4 horas, nós tivemos uma inversão de tendência no tempo gráfico de 4 horas, o que nos leva a buscar um fundo ascendente aqui no tempo gráfico diário. Então, isso tudo aqui pode ser um fundo ascendente no tempo gráfico diário, porém, se nós formarmos mais uma pernadinha aqui, formando esse topo descendente e tendo continuidade de baixa, o Bitcoin vai sangrar muito, tá? Então, é um momento muito delicado em que a Nasdaq aponta para uma perspectiva melhor de médio prazo, porém o Bitcoin ainda não está caracterizando que está confortável para ter uma onda mais pronunciada no tempo gráfico semanal, uma onda de retração macro, né, positiva. Então mostra ali prioritariamente um padrão de consolidação para um movimento baixista, tá? Então eu estou de olho numa oportunidade de trade. Essa oportunidade de trade eu já venho buscando aqui há um certo tempo, que é esse triângulo descendente em ADA, né? Triângulos descendentes, né? Ou seja, você gera uma determinada consolidação aqui, abaixo de uma linha de tendência de baixa, sendo pressionado pelas médias de 12 e 26 do tempo gráfico diário. Então, se nós perdermos essa região aqui, é de se esperar que nós tenhamos aqui pelo menos um movimento projetado dessa magnitude, né? Então, a ADA pode ter aí um movimento bearish bem acentuado caso o Bitcoin forme aquele topo descendente no diário e depois perca o seu fundo, tá? Então, de olho em ADA. DOT também está mostrando um padrão muito negativo, muito bearish, né? Que é esse triângulo descendente. Triângulos descendentes são figuras que entram num contexto de continuidade de tendência e tem uma maior probabilidade de romper para baixo, dando continuidade a esse movimento de baixa, tá? Então estou de olho em DOT, estou de olho em ADA e estou de olho também numa bandeira de baixa que até rompeu já aqui, uma bandeira de baixa aqui em HNT, olha só, já até rompeu. Se nós tivermos um reteste, né, dessa bandeira no tempo gráfico diário, ou seja, se o dia de amanhã for positivo e formarmos este reteste, essa daqui também será uma posição muito promissora. Lembrando que a projeção é exatamente este mastro aqui, tá? E aqui você tem 3 pontos de TP, né, que é Take Profit. 3 pontos de TP. Quais seriam os 3 pontos? Um primeiro ponto dado por pelo fundo anterior, um segundo pela projeção do mastro e um terceiro de 50% de FIBO da extensão do pivô de baixa, beleza? Então, esse foi mais um vídeo de análise aqui no nosso canal. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho porque você sempre vai estar de olho aqui nas melhores análises possíveis, beleza? Então, tamo junto, obrigado pela atenção, aqui a 2.